Olá, boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à comissão organizadora pelo convite. É realmente uma grande honra estar participando desse evento, sobretudo com colegas de mesa de tão grande importância. E tratando de um tema que realmente nos empolga bastante. A abordagem inicial da colestase segue classicamente um algoritmo básico, partindo de uma boa anamnese, que deve incluir a investigação do uso de drogas, um laboratório dirigido às enzimas hepáticas e sorologias para hepatites virais, e exames básicos de imagem que visam principalmente determinar o sítio de origem, se é uma colestase de origem intrahepática ou extrahepática. Se é intrahepática, investigam-se hepatopatias de origem autoimune com um painel de autoanticorpos, e se essa investigação é negativa, segue-se a uma colangio-ressonância, visando principalmente diagnosticar uma colangite esclerosante primária. E se ainda assim a investigação segue negativa, o paciente se submete a uma biópsia hepática na maioria dos casos. Sendo uma colestasia extrahepática, o paciente se submete ao tratamento cirúrgico ou endoscópico por CPRE, conforme a indicação, podendo ou não também necessitar de uma colangio-ressonância. Mais recentemente, esse algoritmo vem contando com um crescente e fantástico aliado nas suas mais diversas etapas, que é o ultrassom endoscópico ou a ecoendoscopia. Nas doenças intrahepáticas, ele avalia em alta definição o parênquima hepático, detectando lesões focais bem pequenas e, mais recentemente, até realizando também biópsias hepáticas para avaliação do parênquima, sobretudo depois do advento das agulhas mais recentes, que são ditas agulhas histológicas, as Fine Needle Biopsy, né, que realmente trazem a arquitetura do tecido e não somente célula. No caso das extrahepáticas, o ultrassom é muito importante no diagnóstico de litíase, de estenoses. Ele, nessa etapa do algoritmo, é capaz de realizar diagnóstico de tumores, estadiamentos, fazer a punção dos tumores para o diagnóstico, tanto para o tratamento como pré-quimioterapia. E, ultimamente, também fornecendo uma excelente ferramenta para drenagem de vias biliares em caso de icterícia obstrutiva. Em relação ao uso da ecoendoscopia como ferramenta diagnóstica na colestase intrahepática, o primeiro aspecto que a gente precisa ter em conta é o excelente acesso que o método oferece ao fígado, principalmente ao lobo esquerdo, mas também aos segmentos anteriores do lobo direito. O lobo esquerdo através da parede gástrica, separados apenas por poucos milímetros, e o lobo direito através da parede duodenal. Com relação às lesões focais, a eco tem uma acessibilidade melhor do que a tomografia e provavelmente também melhor do que a própria ressonância. Há muito menos estudos com relação à ressonância em detectar lesões pequenas, menores que 1 centímetro, e também na detecção de lesões perilares. O diagnóstico histológico pode ser feito por punção aspirativa, que é a FNA, ou por biópsia por agulha fina, que é a FNB, através de agulhas mais recentes com esse tipo aqui de configuração. Esse tipo de agulha é capaz de realmente obter arquitetura de tecido e não somente células, como a FNA. Numa meta-análise recente, com mais de 1.300 pacientes com lesões hepáticas focais, a acurácia da FNB foi de 87% versus 81% da FNA, com os mesmos efeitos adversos. Lembrar que só se deve puncionar uma lesão hepática focal na ecoendoscopia se isso for realmente mudar a conduta e se a lesão é pouco acessível ou não detectada na imagem percutânea. Portanto, é muito importante que exista o diálogo prévio entre a equipe e o ecoendoscopista com vistas à indicação. E é importante saber também que a biópsia hepática, tanto a biópsia hepática como a biópsia de uma lesão focal, é extremamente simples, tecnicamente simples, é eficaz e é feito a nível ambulatorial. O paciente vem, faz o procedimento e 1 hora depois pode voltar para casa. Nos últimos anos, a ecoendoscopia vem ganhando espaço também no diagnóstico das doenças do parênquima hepático, como uma via alternativa para a realização de biópsia hepática em detrimento das vias tradicionais, como a percutânea, a transjugular e a intraoperatória. E quais seriam as vantagens de fazer uma biópsia hepática por ecoendoscopia? Primeiro que há um controle da imagem em tempo real. E isso aí oferece bastante segurança, porque evita vasos pelo uso do Doppler, reduz erros de amostragem, porque pode ser uma biópsia bilobal, ou seja, tem acesso tanto ao lobo direito como ao lobo esquerdo no mesmo procedimento. É um procedimento realizado
com sedação e analgesia, então reduz bastante a morbidade, reduz a dor, tira a ansiedade do paciente e pode ser realizado independente do biotipo do paciente, né? Nós sabemos que a biópsia hepática transcutânea é difícil em pacientes obesos e esse fator não oferece nenhum tipo de dificuldade por ecoendoscopia. Além disso, pode ser feito avaliações diagnósticas simultâneas. Por exemplo, o paciente ao mesmo tempo avaliar se há uma litíase associada, se tem um tumor periampular, se há varizes esofágicas, doença péptica, etc. E quais seriam as desvantagens da biópsia por ecoendoscopia? Seriam principalmente em relação aos custos. Porém, essa diferença é questionável se o paciente for mesmo se submeter a um outro procedimento endoscópico, envolvendo sedação, envolvendo equipe profissional. E também a outra desvantagem é que é um procedimento muito mais operador dependente e menos disponível. Não é todo serviço que pode contar com ecoendoscopia e biópsia por ecoendoscopia. Mas todo método novo tem que responder a essas duas perguntas. É um método efetivo? É um método seguro? Bom, falar de biópsia hepática não é a mesma coisa de estar falando de puncionar uma lesão hepática focal, onde a obtenção apenas de algumas células por FNA já é suficiente para definir se há ou não lesão, se há ou não malignidade. Na avaliação do parênquima hepático, há que se ter arquitetura. E isso é definido por dois parâmetros principais na amostra: a extensão do material obtido em milímetros e a quantidade de espaços portas que vem. Nessa meta-análise de 2020, envolvendo 23 estudos com biópsia ecoguiada por suspeita de doença parenquimatosa, com os mais diversos tipos de técnicas e agulhas no mercado, o rendimento geral na análise agrupada foi acima de 90%. E quando se analisou o subgrupo que usou agulhas histológicas, ou seja, FNB, o rendimento foi acima de 95%. E os efeitos adversos dessas biópsias hepáticas, de uma forma geral, é abaixo de 10%, sendo a grande maioria leve, mais dor abdominal, e as complicações mais relevantes em torno de 1%, tendo havido a descrição de apenas uma morte nos mais de 1.300 pacientes. Essa tabela mostra a excelente qualidade do material obtido por FNB em relação ao que se preconiza a Sociedade Americana e a Sociedade Europeia de Estudos do Fígado. Nós notamos que tanto a extensão do fragmento como a quantidade de espaços porta é perfeitamente adequada para o estudo da biópsia hepática com essas agulhas histológicas. Vale a pena destacar também essa outra meta-análise de 2020 com um total de 656 pacientes, onde os autores confrontaram diretamente os resultados da biópsia ecoguiada, usando ou agulha de FNA19 ou agulha FNB, com os resultados da percutânea e da transjugular. E concluíram que tanto com respeito à qualidade da amostra, quanto com respeito aos eventos adversos, não existe nenhuma diferença estatística entre os métodos. Portanto, as evidências atuais da literatura nos permitem afirmar que a biópsia hepática ecoguiada é sim um método seguro e efetivo, sobretudo quando se usa as agulhas histológicas, ou seja, a FNB. Ela, hoje em dia, ainda é uma alternativa aos métodos tradicionais, não deve substituir a biópsia percutânea, principalmente em função dos altos custos e da baixa disponibilidade, estando indicada em alguns subgrupos de pacientes, como, por exemplo, os pacientes que já vão se submeter a outros procedimentos endoscópicos, ou quando a biópsia percutânea falhou, foi inconclusiva, ou existe alguma condição desfavorável à realização da biópsia percutânea, como, por exemplo, os pacientes muito obesos, uma ascite mais volumosa, aqueles pacientes com coagulopatias mais limítrofes, ou existe alguma condição intrahepática que desfavorece, como a presença de cistos, hemangiomas, ou naquele paciente extremamente ansioso e não cooperativo. Virando agora a página para as colestases extrahepáticas, a litíase é, sem dúvida, a causa mais frequente de icterícia obstrutiva. E na suspeita de litíase, nós já contamos tradicionalmente com uma ferramenta excelente, não invasiva, que vem se tornando cada vez mais acessível, que é a coluna de ressonância. Porém, a ecoendoscopia também vem crescendo em disponibilidade, sendo cada vez mais utilizada em nosso meio para esse fim. Quando se trata de análises comparativas entre esses dois métodos, a ecoendoscopia, na verdade, leva vantagem em relação à coluna de ressonância, como ficou demonstrado nessa meta-análise de 2017, que na realidade é a única na literatura que compila somente estudos chamados
head-to-head, ou seja, estudos que compararam diretamente os dois métodos. Foram 5 estudos de comparação direta e a sensibilidade da ecoendoscopia foi de 95% contra 87% da coluna de ressonância, com especificidades semelhantes. E essa diferença se deveu principalmente porque a ecoendoscopia é superior para cálculos pequenos, menores que 5 milímetros, e para a presença de lama biliar. Então, o artigo conclui dizendo que tanto a ecoendoscopia quanto a coluna de ressonância são excelentes métodos diagnósticos, mas que a ecoendoscopia tem uma acurácia diagnóstica maior e uma sensibilidade maior, e principalmente devido aos cálculos pequenos, devendo a ecoendoscopia ser incorporada ao diagnóstico, ao algoritmo diagnóstico, sempre que apropriado. Aqui um caso nosso do último mês, de uma paciente com pancreatite aguda, ictérica, 6 anos depois da sua colestectomia, com 2 TCs prévias negativas. E na ecoendoscopia a gente via esse colédoco normal, com 6 milímetros de diâmetro, mas quando a gente rodava um pouquinho anti-horário, o que a gente via? Um pequeno cálculo numa via paralela ao colédoco. Mais precisamente, estava na inserção do coto do ducto cístico, comprimindo o colédoco, funcionando assim como um pequeno milício. Cálculo medindo 5 por 3 milímetros com a nítida sombra acústica posterior. Outro caso recente, esse era um homem previamente ígido, jovem, etilista, que foi encaminhado com a hipótese de coledocolitíase por ter dor típica, icterícia, tinha enzimas pancreáticas normais e imagens prévias inconclusivas. E o que nós vimos na eco? Um colédoco levemente dilatado, com um pouquinho de lama biliar, que certamente não seria vista por outro método, a vesícula distendida e com lama, e com o transdutor na frente da papila, nós evidenciamos a cabeça do pâncreas aumentada e com essas alterações heterogêneas de pancreatite crônica. Então, dava para ver o ducto pancreático fininho, mas o colédoco, a porção intrapancreática do colédoco não se via, só a suprapancreática. Então, nós concluímos como uma estenose por pancreatite crônica, atribuída ao etilismo. Isso se confirmou na CPRE que nós fizemos 2 dias depois, aqui a estenose, e aqui a drenagem de lama biliar através da prótese. Outro grande grupo de causas de colestase extrahepática é o grupo das estenoses. Bom, na investigação de uma estenose biliar, é muito importante ter em conta que a grande maioria, até 85% das estenoses, é maligna, impondo ao médico muitas vezes um desafio grande, já que a definição histológica é decisiva para a conduta e pode ser muito difícil de se obter, frequentemente demandando realmente todo o arsenal de métodos combinados. A TC e a coluna de ressonância são fundamentais para o planejamento cirúrgico, mas na realidade são métodos invasivos que são necessários para o diagnóstico histológico. Esse diagnóstico pode ser obtido por CPRE por 2 métodos, o escovado e a biópsia direta, introduzindo a pinça através da papila sob visão radioscópica e biopsiando a lesão. Ambos esses métodos têm sensibilidade muito baixa, tanto o escovado como a biópsia, e é um pouco melhor quando se realizam os dois combinados. O grupo da USP publicou recentemente uma meta-análise onde a acurácia da ecocompulsão foi próxima a 80% contra 60% da CPRE quando utilizou ambos os procedimentos combinados, escovado e biópsia. Mas em ambos os casos, tanto a eco como a CPRE mostraram um valor preditivo negativo muito baixo, ou seja, são ruins para excluir a doença. A eco tem a vantagem de ter bem menos complicações e também de examinar as estruturas adjacentes e informar o estadiamento local de um eventual tumor. É importante ressaltar que a eco é muito melhor para as lesões distais e a sensibilidade é baixa em lesões muito pequenas, menores que 10 milímetros, porque é bem difícil obter material. Nesses casos de lesões muito pequenas, a melhor opção realmente é a colangiografia, principalmente se você se dispuser da colangioscopia, ou seja, da visão direta da lesão, que nós falaremos em breve. Importante lembrar que nas lesões hilares, a punção ecoguiada deve ser evitada, porque, embora seja muito baixo o risco, existe evidência na literatura de implantes peritoneais. Inclusive, em vários protocolos de transplante hepático, a realização de biópsia é contraindicação para o transplante. Aqui nós abrimos um parêntese para falar da tecnologia mais avançada que nós dispomos em nosso meio, que é a colangioscopia de operador único, mais conhecido como Spyglass.
Spyglass é um endoscópio de visão frontal, descartável, com pouco mais de 3 milímetros de diâmetro, que nós acoplamos ao duodenoscópio e introduzimos no canal de trabalho como se fosse um catéter, de modo que entramos com ele na via biliar e podemos operar, o mesmo endoscopista operar os comandos dos dois aparelhos simultaneamente. Ele mesmo tem um próprio canal de trabalho, por onde a gente pode passar diversos acessórios, inclusive uma pinça de biópsia própria, super delgada, chamada SpyBite. Essa é a imagem do Spyglass no interior do colédoco, de uma estenose, né? Aqui sendo avaliada macroscopicamente com um fio-guia no lumen e posteriormente sendo biopsiada com a SpyBite. Os dados mais recentes da literatura têm mostrado realmente um importante ganho no diagnóstico das estenoses com a colangioscopia, sobretudo com base nos achados macroscópicos das lesões, que incluem projeções papilares, ulcerações, o padrão vascular, entre outros. E a avaliação macroscópica oferece, sem levar em consideração a biópsia, uma excelente sensibilidade e especificidade, 90% de sensibilidade com 98% de especificidade para predizer malignidade. Então, com base nisso, foi publicada em 2020 a classificação de Mônaco, que é exatamente padronizando esses achados macroscópicos para elevar a concordância intra-observador. As biópsias pelo SpyBite também oferecem ganho, mas a sensibilidade tem sido ainda variável na literatura, entre 70% e 100%, com excelente especificidade. As complicações da colangioscopia são semelhantes de uma CPRE comum, incluindo pancreatite e colangite, em 3 a 7%. Assim, de forma resumida, diante da suspeita de uma estenose, ou por TC ou por ressonância, seguimos esse algoritmo. Se for distal, faz uma ecoendoscopia. Na ecoendoscopia, apresentou uma massa, a punção aspirativa com agulha fina. Se for positiva, segue para o tratamento. Se for negativa, vai para a CPRE, se possível, agregando o Spyglass. Se é uma lesão hilar proximal, evita a ecoendoscopia e parte direto para a CPRE, com biópsia e, se possível, o Spyglass também. Se aí for negativo, considera sim a punção aspirativa por ecoendoscopia. Aqui mais um caso nosso lá do HGF, onde a ecoendoscopia foi fundamental para o diagnóstico. Um paciente com dilatação intraestepática, bem como do ducto cístico, com bastante lama biliar no interior, porém com essa área mais fixa, exatamente com a mesma densidade da lama biliar ao redor. O que nos deixou numa situação difícil, já que puncionar o colédoco só com essa lâmina biliar, além de não dar o diagnóstico, ainda agregaria um risco importante de contaminação da via biliar pela punção e colangite. Mas estudando melhor, nós vemos aqui a grande quantidade, né, de lama biliar, mas estudando melhor, nós demarcamos a lesão, uma lesão pequena, com mais ou menos 20 por 15 milímetros. E no estudo com Doppler, nós detectamos realmente a presença de um vaso nutridor, demarcamos melhor a lesão e, através do estudo com Doppler, ficamos completamente seguros para realizar a punção. Aqui a punção sendo realizada pela técnica de leque, percorrendo toda a lesão, e realmente a punção foi diagnóstica, e o diagnóstico foi de colangiocarcinoma, e viabilizou, assim, a conduta cirúrgica. Voltando um pouco à colangioscopia, falando agora de terapêutica, a principal contribuição, sem dúvida, é a litotripsia assistida, ou seja, sob visão direta, ou por ondas de choque eletrohidráulicas ou por laser. A gente sabe que 5 a 15% das litias de via biliar não são resolvidas por técnicas convencionais de CPRE, incluindo a dilatação de papila com balão e a litotripsia mecânica. É o que a gente conhece na literatura por cálculos difíceis, que podem decorrer de fatores dos próprios cálculos, ou seja, cálculos muito grandes, com diâmetros acima de 15 milímetros, muito numerosos, ou cálculos que estejam abrigados num local muito inacessível, ou da própria anatomia das vias biliares. É uma angulação muito grande do colédoco, ou quando há uma desproporção
entre o colédoco proximal e o colédoco distal, dificultando a passagem do cálculo. Aqui, só para ilustrar, um caso que nós tivemos grande dificuldade de resolver lá no HGF, em função dessa acentuada angulação da via biliar, com cálculos enormes dentro da via biliar, né? Isso ocasionando com que o aparelho ficasse numa posição completamente anômala diante da papila. Felizmente, nós conseguimos não precisar da colangioscopia. Os resultados da litotripsia com Spyglass na literatura são muito bons. Resolve quase 90% dos casos, sendo que mais de 70% na primeira sessão, com um índice de complicação bastante semelhante à de uma CPRE convencional. Nós vemos imagens da litotripsia por ondas de choque eletrohidráulica, fragmentando os cálculos no interior do colédoco e permitindo posteriormente a retirada fácil dos fragmentos. Uma outra situação peculiar na colestase extrahepática são as lesões de papila. As papilas têm muitas variações de aspecto e muitas vezes é difícil diferenciar uma variante de papila normal de uma papila inflamada ou mesmo de um tumor. Aqui a gente vê o exemplo de duas papilites simulando o tumor. Essa com mucosa lisa e abaulada e essa com mucosa irregular, mas apenas papilite, apenas alteração inflamatória. E também é importante ressaltar que a infiltração intramural de um tumor de papila é bastante comum. Então a papila muitas vezes tem um tumor e se mostra apenas com um abaulamento, com mucosa normal. Ou às vezes ao contrário, a papila tem alterações de relevo, mas são alterações inflamatórias em meio a um tumor de papila. Então, em ambos os casos, as biópsias endoscópicas costumam ser negativas. Nestes casos, a acurácia diagnóstica da ecocompunção é muito boa, variando entre 88% a 100%. Além disso, a eco é atualmente o melhor método no estadiamento local de um tumor periampular, que é fundamental para fazer a decisão se o paciente vai para um IBO ou vai tentar uma ressecção local, seja ela cirúrgica ou endoscópica. Vale ressaltar que somente as lesões T1 podem ser realmente curadas com ampulectomia. E a eco tem uma acurácia de 90% em dizer se o tumor é um T1, é superior a T1, e em detectar invasão local, ductal, e assim contraindicar a ressecção local. Então, o nosso algoritmo na suspeita de um tumor de papila é simples. Primeiro, uma duodenoscopia com biópsia. Se negativo, faz uma ecoendoscopia. Se o paciente não tiver achados nem clínicos, nem laboratoriais e nem na ecoendoscopia, observa. Se é sintomático, ou se tem achado laboratorial, ou suspeita na imagem da eco, funciona. Se a punção for negativa, CPRE para biopsiar a papila aberta. Esse é um caso da clínica privada, de uma paciente que apresentava dilatação de vias biliares e pancreáticas, sem fator obstrutivo determinado nos exames de imagem prévios, tinha feito praticamente todos os exames de imagem, incluindo colangiorressonância, e nos veio para a ecoendoscopia com essa papila abaulada, mas com mucosa normal. Na ecoendoscopia, nós observamos aqui o lúmen duodenal e aqui o confluente bilio-pancreático com dilatação de ambos os ductos, o colédoco em cima e o ducto pancreático aqui embaixo. E uma área hipoecóica bastante sutil, logo abaixo do ducto pancreático, que nós mensuramos aqui com 15 milímetros no maior diâmetro, e conseguimos realizar a punção dessa área e demos o diagnóstico de neoplasia, e posteriormente a peça cirúrgica confirmou realmente adenocarcinoma de pâncreas. E finalmente, algumas palavras sobre o que nós consideramos o mais espetacular aporte da ecoendoscopia no âmbito das colestases, que são as drenagens biliares ecoguiadas. Sabemos que a CPRE segue reinando soberana nesse cenário já por quase meio século. No entanto, a drenagem por CPRE falha em 5 a 10% dos casos, seja por insucesso na canulação profunda, como nos casos das infiltrações tumorais ou distorções anatômicas da via biliar ou da própria papila, seja por papila inacessível, como nos casos dos pacientes que têm um tumor obstruindo o duodeno, ou naqueles com anatomia cirurgicamente alterada, em que o aparelho não consegue chegar, como nos casos dos pacientes submetidos a Y de Roux.
Tradicionalmente, a drenagem percutânea ou mesmo a cirúrgica tem sido as alternativas oferecidas para esses pacientes quando a CPRE falha. Porém, nos últimos anos, tem havido em todo o mundo uma utilização cada vez maior das drenagens por ecoendoscopia. Em 2017, Bania e colaboradores publicaram essa meta-análise envolvendo 6 estudos com um total de 312 pacientes em que a CPRE falhava, comparando os resultados da drenagem ecoendoscópica com os resultados da drenagem percutânea. E os resultados da meta-análise mostraram que o sucesso técnico, o sucesso clínico e os efeitos adversos leves são semelhantes estatisticamente, mas a drenagem por ecoendoscopia é significativamente mais segura no que diz respeito aos eventos adversos moderados e graves e também aos eventos adversos totais. E também é maior o número de reintervenções nas drenagens percutâneas. Existem fundamentalmente 2 tipos de drenagem ecoguiadas: as transluminais, onde se cria uma fístula definitiva entre a via biliar e o tubo digestivo através ou do estômago ou do duodeno, e as anterógradas, onde a drenagem é transpapilar como na CPRE, mas o acesso à papila é feito de cima para baixo através de uma punção transparietal em algum ponto da via biliar mais proximal à papila. Na colédoco do duodeno, é feita uma punção através da parede bulbar, se passa um fio guia para a via interhepática e depois se coloca um estente transparietal entre o bulbo e a via biliar. O princípio é semelhante na hepático gástrico, porém o acesso é da região subcárdica para o lobo esquerdo hepático. Se funciona o lobo esquerdo hepático, segmento 2 ou 3, se coloca um fio guia, e posteriormente se empurra um estente transparietal entre o estômago e o lobo esquerdo do fígado. No estente anterógrado, o acesso também é pelo lobo esquerdo, só que é colocado a agulha no lobo esquerdo, avançado o fio guia e direcionado o fio guia por todo o colédoco até passar da papila e se acomodar no duodeno. E aí então, de cima para baixo, empurrar um estente transpapilar. E por último, o rendezvous, que não é propriamente uma drenagem, mas visa dar acesso à CPRE. O fio guia, da mesma forma, é empurrado através do lobo esquerdo do fígado transpapilar ou através do duodeno, numa posição superior à papila. O duodeno é funcionado, a via biliar é funcionada numa posição mais distal, e o fio guia, por uma via ou por outra, avançado até o duodeno, se troca o aparelho, o ecoendoscópio, por um duodenoscópio, se captura o fio guia e aí se faz a continuação do procedimento por CPRE. Essa tabela mostra uma revisão de 31 trabalhos com os resultados das diferentes técnicas de drenagem ecoguiada. A colédoco duodeno é a técnica preferida, porque o duodeno tem uma maior fixação e é posicionado exatamente atrás, colado na parede do bulbo. Não tem tecido interposto, então ela tem uma maior taxa de sucesso. A migração do estente é bastante incomum, ela alcança 94% de taxa de sucesso. A hepático gastro, os efeitos adversos são bem maiores, porque ela sofre impacto dos movimentos respiratórios e da peristalse do estômago. Então ela facilita mais a migração, a fuga biliar, podendo levar a uma peritonite. E ela é mais difícil porque tem parênquima hepático interposto. Muitas vezes nós necessitamos, além de fazer o trajeto com a agulha, fazer uma dilatação, que não é muito fácil. Principalmente quando não temos instrumentos adequados, como o eletrocautério, fazemos a dilatação com velas. Então isso oferece uma resistência muito grande para empurrar o estente, empurrar o dilatador. O aparelho é mais instável no estômago, mas ela pode ser a única opção nos pacientes com lesões altas, lesões hilares. Nós temos um caso feito, que infelizmente não documentamos, mas que houve sucesso, nós conseguimos drenar a via biliar através do fígado. A drenagem anterógrada, ela é muito mais fisiológica, porque a fístula criada é uma fístula temporária, você funciona a via biliar em cima, porém essa fístula vai fechar, porque o fio vai ser levado, como nós mostramos, de cima para baixo, mas a taxa de sucesso é menor, ela é muito menos utilizada. Né? As outras são bem mais utilizadas, ela é muito menos utilizada exatamente por essa dificuldade de conduzir o fio guia, fazer com que ele passe através da própria estenose e depois através da papila. Então,
Não é uma técnica muito utilizada, é mais difícil. Porém, é a técnica mais segura. Foi a que mostrou menos complicações e a mais fisiológica. E, finalmente, o rendezvous, que, como falamos, não é bem uma drenagem, mas viabiliza o acesso da via biliar. Ele é bastante usado e é o procedimento de escolha nas condições, nas estenoses por causas benignas, nos pacientes que têm anatomia normal. De uma forma geral, os efeitos adversos dessas drenagens são significativos, né, chegando a 13,6%, segundo essa meta-análise recente de 2019, mas pelo menos a metade dos efeitos colaterais, dos efeitos adversos, são fáceis de resolver. Mais importantes são mesmo a fuga biliar, em 3,7%, e a perfuração, em quase 3%. E quando se analisou os subgrupos que usaram as próteses do tipo ioiô, mais modernas, essas complicações gerais caíram significativamente. E eu concluo com a apresentação de dois casos próprios. O primeiro é um tumor de cabeça de pâncreas com essa papila bem infiltrada e demasiada, em que nós não conseguimos a canulação mesmo após a realização do pré-corte e optamos pela drenagem ecoguiada. Identificamos o colédo dilatado, puncionamos o colédo com agulha de 19 gauge, depois realizamos uma colangiografia através da agulha, identificando a via biliar, introduzimos um fio guia pela agulha e conseguimos avançar o fio guia até a via biliar intrahepática. Com o fio guia posicionado, tiramos a agulha e deixamos o fio guia. E sobre o fio guia, introduzimos um stent metálico autoexpansível recoberto. Aqui a extremidade do stent proximal. E aqui o stent sendo disparado. E o resultado final com o stent transduodenal bem posicionado, tanto no lumen duodenal, como também dentro da via biliar e aqui a área de estenose, formando essa cintura. Nesse outro caso, era um senhor idoso com a neoplasia duodenal muito avançada, que não permitia a passagem do aparelho até a papila. E, felizmente, nesse caso, nós tivemos a oportunidade de usar a tecnologia mais avançada, que é o sistema Axios. O próprio sistema tem um cautério na ponta que permite puncionar o colédo com corrente elétrica. E aí nós entramos no colédo e aí disparamos a extremidade distal da prótese dentro do colédo e, posteriormente, a extremidade proximal dentro do duodeno. Liberamos a prótese e aí vemos a via biliar sendo drenada, uma grande quantidade de bile escura com pus. Realizamos, então, a colangiografia por dentro do stent. Na verdade, não seria necessária, mas apenas para a documentação de que estamos realmente na via biliar. E aí finalizamos o procedimento de forma rápida.